Olá, meus queridos amigos, lição número 2, falando sobre a queda e a parte de domingo focalizando a serpente como instrumento para levar a mulher ao pecado, levar Adão e Eva ao pecado. O pior inimigo é aquele que você não consegue identificar, ele está perto de você. Esse é o pior inimigo, quando você não percebe e ele pode te atacar de forma sorrateira. Na verdade, o inimigo oculto é aquele inimigo que consegue, 100% de aproveitamento em seus ataques. Por isso que aquela serpente falante no Jardim do Éden se tornou uma inimiga perfeita, da criação. E, logicamente, que a beleza que ela possuía encantou Eva, de forma que ela não percebeu que estava, na mira de um ataque. E então ela caiu de forma, tranquila, no ataque do diabo que utilizou a serpente. Nós temos que saber, através da palavra de Deus, como identificar os ataques do diabo, porque ele não vai descansar enquanto não nos levar à derrota. É contada a história de um homem no circo que era o domador de uma grande serpente. Veja como o inimigo sorrateiro, ele consegue sucesso em suas investidas. E este homem domador de serpente apresentava um número no circo pelo menos 2 vezes por semana, e as pessoas iam ao circo para ver o espetáculo do domador de serpente. Era chamado o encantador de serpente. Esse homem colocava uma jaula, uma caixa, num canto do palco, e no outro canto ele ficava e ele estalava o dedo. Aquela jaula era aberta e aquela enorme serpente vinha deslizando pelo palco e se enrolava no corpo do homem inteiro. Ele ficava apenas com a mão para cima. E com a mão para cima ele estalava o dedo outra vez e a serpente desenrolava do corpo dele e voltava para a jaula. Era um espetáculo aplaudido por milhares de pessoas. E ele fez isso por muitos anos. Até que num espetáculo à noite ele deu o sinal, a serpente deslizou pelo palco, enrolou os seus anéis no corpo daquele homem. Ele ficou com a mão para cima, estalou o dedo, mas percebeu que a serpente não se mexeu. E percebeu com certo terror que a serpente estava apertando os anéis em torno do corpo dele. Ele estalou o dedo outra vez e a serpente não obedeceu. Ele percebeu que agora os anéis apertavam mais fortemente o seu corpo. Ele então gritou para os assistentes que viessem socorrê-lo. Pelo menos uma dezena de homens correu para o palco e tentaram tirar a serpente do corpo deste homem. Não conseguiram. A força era muito grande. Até que, de repente, ouviu-se o barulho de ossos se quebrando, e as pessoas que estavam no auditório, na plateia, viram com terror e pânico que aquele homem foi esmagado pela serpente que ele domou e conduziu durante muitos anos. A serpente, então, morto o seu domador, desenrolou do corpo do homem e voltou para a jaula. Havia sido dominado durante muito tempo, mas no momento de descuido, aquele homem foi morto pela serpente que ele acreditava que estava sob seu controle, mas não estava. A Bíblia chama a serpente do jardim de uma forma interessante. Pergunta número 1, de acordo com a Bíblia, qual a identidade da serpente que estava no jardim? O verso bíblico de Gênesis 3, verso 1 e 2 diz assim: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore que está no jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Agora, 2 Coríntios 11, verso 3. O apóstolo Paulo faz uma advertência e diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ainda o texto de Apocalipse 12, 7 a 9, onde João compara o diabo à serpente, ele diz o seguinte: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar da serpente, do dragão. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, de acordo com a Bíblia, a pergunta: qual a identidade da serpente no Éden? Resposta: a serpente do Éden era Satanás, que envolveu Eva com falsas verdades e a levou ao pecado da desobediência.
bem como também enganou Adão. A serpente, ela até repetiu verdades de Deus, mas de forma a deixar Eva em dúvida. É assim que Deus disse: não podem comer de nenhuma árvore do jardim? O início de uma pergunta que levou Eva a uma resposta obrigatória. Não, Eva defendeu a posição divina. Não, de todas as árvores poderemos comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa nem sequer podemos tocar. Eva até acrescentou uma atitude que Deus não recomendou. Deus não disse não tocar, mas Eva acrescentou: nessa não tocareis. Mas a serpente estava enroscada na árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente é identificada no Gênesis como mais esperta do que todos os animais que Deus havia feito. Sua beleza deslumbrava os olhos de todos que contemplavam, porque ela era um animal assim belíssimo. Eva jamais poderia imaginar que estaria dialogando com uma serpente, discutindo as ordens divinas. Eva até tentou defender a ordem divina, mas os argumentos da serpente pareciam muito convincentes e deixou claro que a serpente conhecia muito bem aquilo que Deus havia dito. E ela tinha um argumento também convincente, e ela de forma veemente mostrou para Eva que ela poderia, ter um conhecimento maior, se desfrutasse daquela iguaria que era a fruta do conhecimento do bem e do mal. Ellen White escreveu o seguinte no livro História da Redenção, na página 32 e 33. Ellen White, Deus deu a ela a visão do que aconteceu no jardim, e está escrito assim: Satanás assumiu a forma da serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, apresentava a aparência brilhante, parecendo ouro polido, brilhando. Ela não andava sobre o chão, mas ela ia de árvore em árvore pelo ar e comia frutos como o homem. Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento do bem e do mal, e começou vagarosamente a comer do fruto. Eva ficou maravilhada, ela se sobressaltou ao ouvir a serpente falar. A serpente exaltava a beleza e o encanto de Eva, e isso a agradou muitíssimo. Mas Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha conferido para a serpente o dom da fala. Percebam que houve ali todo um cenário montado pelo diabo para que Eva pudesse cair na armadilha. Eva nunca poderia imaginar que era o inimigo, que Deus já havia assim anunciado e prevenido tanto Adão como Eva de que havia um inimigo que poderia tentá-los no jardim. A Bíblia identifica Satanás como uma serpente e apresenta-o como inimigo de Deus, e aquele contra quem Jesus batalhou e expulsou no céu, como disse Apocalipse 12, o apóstolo João. Sua ira agora se concentra não apenas em Jesus, mas se concentra também nos filhos de Deus, os quais ele deseja enganar para levá-los à destruição. Como diz a Bíblia, os perdidos serão como a areia do mar. Por isso o apóstolo Paulo nos alerta a ficarmos assim vigilantes, pois segundo o apóstolo Paulo, o diabo se transforma até em anjo de luz. Segundo Coríntios 11:14, diz assim: e não é de se espantar, porque Satanás, ele se transforma até em anjo de luz. Será que não foi um anjo de luz? O diabo se transformou num anjo de luz para tentar Jesus no deserto da tentação? O diabo se apresentou, diz Mateus capítulo 4, e disse para Jesus que estava com fome, desfigurado pela fome, e ele disse para Jesus assim: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Novamente, o inimigo colocou dúvida naquilo que Deus havia dito sobre Jesus, que este é o meu Filho amado. A ele, vocês devem ouvir, que eu tenho prazer nele por ocasião do batismo. Agora o diabo se apresentou a Jesus e disse: se tu és mesmo o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães e você não come? E Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o inimigo tem a prerrogativa de nos tentar naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós desconhecemos também.
Por isso é importante ficarmos vigilantes através do conhecimento da palavra de Deus, como Jesus fez ao enfrentar o diabo no deserto da tentação. No deserto, ele colocou em dúvida a divindade de Jesus, utilizando textos bíblicos, que seja a palavra de Deus, para envolver Jesus numa conversa e numa dúvida. Que Deus nos abençoe, que possamos ficar vigilantes e que o Espírito Santo nos oriente sempre quando for necessário, para que nós não caiamos nas tentações e nos erros que o diabo quer nos induzir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. A serpente enganou a Eva, mas o Senhor pode nos livrar. O Senhor pode nos ajudar a identificarmos os ataques do inimigo através do Espírito Santo e através do poder da palavra. Que haja uma bênção para todos os meus irmãos e amigos que estudam a lição conosco. Em nome de Jesus, amém. Fique com Deus, tenha um restante de domingo abençoado na presença do Senhor com sua família. Até mais, Deus abençoe.